Spawn, o Soldado do Inferno, é um anti-herói criado por Todd McFarlane em 1992 pela Image Comics. A Image é uma editora que foi fundada pelo Todd e outros grandes nomes dos quadrinhos na década de 90, que estavam descontentes com a forma que a Marvel tratava os seus personagens, sem dar créditos aos criadores de forma justa e alterando coisas que o seu criador não tinha autorizado, já que os direitos dos personagens ficavam com a editora e não com o criador. Entre eles tinha o Rob Liefeld, Erik Larsen, Jim Valentino, Marc Silvestri, Jim Lee e o próprio Todd McFarlane. Spawn foi a primeira criação da Image e instantaneamente se tornou um sucesso de vendas e de público, ultrapassando a marca de 1 milhão de cópias vendidas logo na sua HQ de estreia. Mas antes de contar a origem dele, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue nas redes sociais. O link vai estar aqui na descrição. E agora sim, senta aí. Senta que lá vem a história. Albert Francis Simmons, ou só Al Simmons, era um soldado a serviço do governo norte-americano. Ele cumpria todo tipo de tarefas perigosas a mando do seu superior Jason Wynn. O Al tinha muita habilidade em matar os seus inimigos e o governo usava isso ao seu favor. Ele se tornou praticamente um herói nacional quando ele salvou o presidente dos Estados Unidos em um atentado. E com isso, foi ficando mais em evidência e aumentando a sua importância até alcançar altos níveis militares. Ele foi ganhando mais conhecimento sobre os motivos dos ataques do governo, que inclusive atacavam inocentes. Então ele passou a questionar e não concordar com as suas missões. Mas o Jason Wynn não gostou nada disso e considerou que o Al era um incômodo. Então ele criou uma armadilha aonde ele manda matar o Al Simmons, queimando ele vivo durante uma missão. Pelos seus crimes e a sua vida de assassino a serviço do seu país, o Al Simmons foi direto para o inferno, para o 8º círculo do inferno, que era comandado pelo demônio Malebolgia. O Al queria desesperadamente voltar à vida para rever a sua esposa, a Wanda Blake, de quem ele era muito apaixonado. Então ele fez um pacto com o demônio, que em troca obrigava o Al a se tornar o líder das tropas do Malebolgia, e sem pensar muito sobre isso, ele aceita o acordo. Desse jeito, ele se torna o Spawn. Ele recebe uma roupa, que na verdade é um simbionte, que toma conta do corpo do Al e junto dele se torna uma coisa só. A ideia do Malebolgia era usar o Spawn como recrutador de almas para o exército do inferno na batalha contra os anjos quando chegasse o apocalipse. De volta ao mundo dos vivos com uma força sobrenatural, poderes mágicos dados pelo simbionte e o corpo todo desfigurado pelas queimaduras, o Al tinha poucas recordações da sua vida passada e nem lembrava do pacto que ele tinha feito com o demônio. Ele volta 5 anos depois da sua morte, todo perdido, mas ele consegue se lembrar da esposa e vai atrás dela, mas ele descobre que ela se casou com o seu melhor amigo, Terry Fitzgerald, e que eles têm uma filha chamada Cyan. O maior sonho da Wanda era ter um filho e o Al nunca conseguiu dar para ela porque ele era estéril. O Al ficou destroçado, o que fez ele se revoltar contra o Malebolgia, depois de perceber que ele tinha sido enganado pelo demônio. Mas como ele fez o pacto, agora ele precisa cumprir. Ele tem que recrutar almas para o inferno e para isso ele começa a ir atrás de assassinos, estupradores e todo tipo de criminoso. Mas um problema é que a gente vê um tipo de contador de necroplasma, que é o que dá a força para ele. Conforme o Spawn ia usando seus poderes, o necroplasma ia diminuindo e quando zerasse, ele morreria completamente e voltaria para o inferno. Essas mortes vão aumentar o exército do Malebolgia, mas se o Spawn se recusasse a fazer isso, ele ficaria vivo por mais tempo, só que ao mesmo tempo ele deixaria esse tipo de criminoso à solta no mundo matando gente inocente, e os demônios começariam a caçar e atormentar ele para que ele cumprisse a sua missão, então ele não tinha muita escolha. Para cumprir a sua missão, o Malebolgia mandou um tipo de guia para o Spawn, o Violador.
um demônio que usava uma aparência de um palhaço baixinho e gordo, mas que tinha uma forma real bem mais ameaçadora e assustadora. Como o Spawn não era uma pessoa má, ele tem vários conflitos com o Violador. Inclusive, logo que eles se conheceram, já entraram em batalha, onde o Violador arranca o coração do peito do Spawn e os dois começam a se desmembrar. Mas lembrando que os dois são imortais, então o Malebolgia diz que eles parecem irmãos brigando por besteira, já que os dois têm que servir a ele. O Spawn então é obrigado a aguentar o Violador, instigando ele para violência e para matança, mas sempre entrando em conflito, como cão e gato. O Spawn começa a agir em Nova York e a viver nos becos, numa região conhecida como Cidade dos Ratos. Ali ele faz amizade com os mendigos e conhece alguns personagens misteriosos, como o Botas, que se revela como o anjo Belazical, e o Cagliostro, que acaba sendo revelado como Caim, filho de Adão. Por ele ter matado seu irmão Abel, ele foi considerado o primeiro assassino da história e com isso transformado no primeiro Spawn. Foi ele quem ensinou o Al a controlar e manipular os seus poderes. Além desses aliados, o Spawn tem vários inimigos, mas além do Malebolgia e do Violador, eu acho que a personagem de maior destaque é a Angela. Como o Spawn é um soldado que mata criminosos para aumentar o exército do inferno, é claro que seu inimigo natural seriam os anjos. A Angela é um anjo que caça os Spawns, e o Al foi o primeiro que lutou contra ela e sobreviveu. Ela acabou se tornando aliada e até par amoroso para o Spawn no futuro. Por causa do vilão Mammon, o Armagedon acontece e é evitado pelo Spawn. Com isso, ele tem a sua rendição e é libertado da maldição do Spawn. Logo depois disso, ele percebe que a sua existência não fazia mais sentido, então o Al se mata. Nesse mesmo momento, num hospital, uma pessoa desconhecida acorda de um coma profundo. O nome dele é Jim Downing e ele se torna o novo Spawn, um ser vivo usando a roupa feita para um morto. Os poderes do Spawn foram dados pelo Malebolgia para servir como recrutador de almas. O Al não é o primeiro nem o último Spawn existente, mas talvez o mais importante. E com a morte dele, o Jim Downing assumindo, é óbvio que o Al não iria ficar morto para sempre e ele volta no número 250 em Spawn Resurrection. A roupa simbionte é o que dá os poderes para ele, como força, voo, regeneração, teletransporte, ressurreição e todo o arsenal de armas que o Spawn tem. O simbionte escolhe o seu hospedeiro no inferno e a partir daí eles devem se manter unidos para sempre. E cada simbionte é diferente um do outro. O do Al Simmons, por exemplo, é chamado de K7 Lita. Ele é capaz de evoluir junto com o seu hospedeiro e aprender e aperfeiçoar suas habilidades. As HQs do Spawn já foram tão famosas que já tiveram escritores de muito nome, como Frank Miller, Alan Moore e Neil Gaiman. Mas foi pelo Neil Gaiman que a personagem Angela acabou passando por disputas judiciais. A personagem foi criação do Gaiman, então sempre que era utilizada, o Todd McFarlane repassava o dinheiro dos direitos de uso para ele. Até que ele parou de pagar e o Gaiman entrou na justiça, onde ele ganhou 50% dos direitos e com isso levando a Angela para o universo da Marvel. Por isso existe essa personagem nas atuais histórias dos Guardiões da Galáxia. As HQs do Spawn continuam sendo publicadas até hoje e são uma das histórias mais importantes da Image Comics. Ele já participou de vários crossovers com personagens da Image, como as Tartarugas Ninja na época, e inclusive com personagens de outras editoras, como o próprio Batman, e até mesmo com personagens de videogame, como o Sonic. O Spawn já ganhou um filme e uma série animada em 1997 com um tema mais adulto e vários jogos de videogame. Inclusive, atualmente o Todd McFarlane segue em conversa e rumores para um novo filme do Spawn nos cinemas. A gente fica no aguardo e espera que seja tão bom quanto o personagem é nos quadrinhos.
Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão vermelho de se inscrever para me ajudar no crescimento do canal, deixa seu like se você gostou do vídeo, comenta o que você acha do Spawn, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, muito obrigado, valeu e até mais.